Essa edição de livros acabou sendo internacional, porque, embora não fosse plano meu, eu acabei lendo livros de várias nacionalidades, obras de várias nacionalidades, vocês vão ver. Primeiro, no projeto Alemães, eu terminei de ler do Hölderlin, do alemão Hölderlin, Hyperion ou Eremita na Grécia, que eu já comentei ligeiramente no vídeo de atualização dos projetos do canal, que é um livro escrito por um poeta alemão, o Hölderlin, embora seja uma obra de prosa, né? De prosa de ficção. E eu li até muito devagar, eu fiz algumas marcações aqui que tem a ver com a beleza do texto mesmo, com certas passagens que você tem vontade de ler em voz alta, né? Mas não tem muita ação. São várias cartas que o Hyperion, o personagem do título, escreve para o seu amigo Belarmino, que está na Alemanha, mas ele, Hyperion, está na Grécia, contando dos seus pensamentos, das suas descobertas ali na Grécia, da sua paixão pela Grécia, especialmente pelo passado clássico, né, da Grécia, o seu desejo, o seu anelo pela libertação da Grécia. A história se passa no começo do século XIX, tá? E outros intelectuais dessa época, aliás, estiveram envolvidos com esse propósito, né, esse ideal de libertação da Grécia, como o poeta inglês Byron, por exemplo. Então, o Holden está, né, bem dentro do pensamento, dos propósitos de artistas e poetas dessa época, mesmo não alemães. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem um poeta escrevendo prosa de ficção que é, na verdade, prosa poética. Você tem muito pouca ação aqui. Você tem as cartas do Hyperion, né, contando seus pensamentos, contando sobre a moça que ele conheceu na Grécia, pela qual ele se apaixonou. Mas boa parte dos relatos, algumas das cartas mais longas, são reproduções que o Hyperion estaria fazendo nas cartas para o amigo de conversas que ele teve com outros gregos, com a moça que ele gosta ali na Grécia, com amigos que ele fez nessa região. E as ações são assim muito resumidas. Quando tem algum momento de ação, o envolvimento dele, por exemplo, com a guerra de libertação, né, com o movimento de libertação da Grécia, são muito rápidas, são aquelas coisas resumidas em poucas linhas. Então, a leitura, para mim, pelo menos, que não sou uma leitura de poesia, e estou lendo um poeta escrevendo prosa, foi muito lenta. Eu levei bastante tempo para ler. Não porque o livro seja ruim, não porque o livro seja chato, não porque ele seja mal escrito, mas porque ele tem muito pouca ação e ele tem mais esse tom poético e meditativo, né? E aí eu largava, pegava de novo, lia mais um pedacinho, marcava, como eu andei fazendo. É bonito, né? Tem algumas ideias para a gente tirar e a gente tem uma impressão assim de qual era a visão que alguns dos artistas fora da Grécia tinham sobre a Grécia, mas eu confesso que não me empolgou, tá? Depois eu li do Pierre Lemaitre, o primeiro romance que eu leio desse autor francês contemporâneo, um romance policial, Vestido de Noivo. Esse autor já ganhou o Goncourt, né, o prêmio Goncourt, em 2013. Não com esse romance, porque esse romance é, pelo que eu olhei, de 2009, mas aqui a gente já tem uma ideia, né, da escrita dele. E qual foi o meu problema com esse romance? Eu comecei a ler e depois, assim, de umas 20 páginas mais ou menos, eu já estava agoniada. Eu botei lá no meu histórico de leitura do Scooby o quanto eu estava agoniada com a leitura desse livro. Por fim, eu tive que olhar o final. Eu olho o final. Já contei isso num vídeo aqui. Eu olho o final. Porque eu estava muito nervosa, muito aflita enquanto eu estava lendo. Eu tinha que olhar o final. E aí as linhas finais não esclarecem exatamente o que aconteceu. Eu tive que voltar e ler mais das páginas finais, não somente as linhas finais. Mas aí quando eu tive uma impressão mais ou menos do que era, eu dei um suspiro e voltei para onde eu estava lendo. Por que eu fiquei tão agoniada? Não é porque o livro seja ruim nem nada disso, gente. É porque ele descreve um personagem agindo assim com um requinte de crueldade, com um requinte de perversidade sobre uma outra pessoa, que é uma coisa assim monstruosa, monstruosa. E você vai, no meu caso pelo menos, como leitora, que eu me envolvo com o que eu leio, você vai sofrendo junto, você vai ficando cada vez mais estarrecida com aquilo, cada vez mais arrasada com aquilo que está acontecendo, cada vez mais em agonia, pensando: isso não vai mudar, não vai ter uma virada nisso aí, não vai ter uma reviravolta. Mas tem. Desculpe se alguém considera isso um spoiler, mas eu tenho que dizer, porque isso foi um alívio para mim. Tem uma reviravolta na parte final.
E quando a situação vira, aí eu comecei a ler, depois do suspiro de alívio, eu comecei a ler com mais calma, né? E até com mais prazer. Então, eu gostei muito de Vestido de Noiva, eu dei 4 estrelas, mas eu quase dei 3 por causa da minha agonia, né? Digamos assim, os 3 primeiros terços do livro, você fica, pelo menos eu fiquei assim, muito agoniada, muito agoniada. Foi a palavra que eu mais usei descrevendo a minha relação com esse livro no histórico de leitura lá no Scooby. Mas é uma história muito bem montada. É uma história que muda o ponto de vista, tá? Você tem narração em terceira pessoa, depois você tem, sem você saber quem é, começa até você se situar um personagem narrando na primeira pessoa, e aí que você vai ver a extensão da crueldade, a extensão do horror que está sendo feita aqui com o personagem. Mas você tem essa parte final, né, que compensa muito. E eu admirei muito a personagem feminina desse livro, a protagonista desse livro, Sofia. É assim, é uma lutadora, é uma sobrevivente mesmo, uma verdadeira heroína. A história é bem montada, tem algumas pistas de algumas coisas, né? Que aí vão se encaixando nas outras coisas que vão acontecendo, que aí arruma a história toda, fica tudo encaixadinho. E tem umas mudanças de ponto de vista da mesma cena, em certos momentos, que fica assim muito empolgante. Você vê como é que um personagem está observando aquela situação e aí o autor vira e começa a contar aquilo que o personagem não está vendo e que está acontecendo também. Muito bacana. Gostei. Depois eu li esse aqui, que é um romance que não, ele foi apresentado como um romance policial, mas ele é muito mais um romance que mistura aventura com espionagem. Manto Verde, do John Bulchan. Esse autor é o mesmo autor de Os 39 Degraus, que foi filmado pelo Hitchcock. Sendo que o filme mesmo, Os 39 Degraus, ele tem mais elementos que me agradam. Não é que o romance seja ruim, tanto que eu comprei esse aqui na Bienal, né? Porque eu tinha gostado de ler Os 39 Degraus. Mas eu gostei mais do filme do Hitchcock, para ser sincera. Só que aí eu cheguei aqui em O Manto Verde e gostei mais de O Manto Verde, do livro, do que do livro dos 39 Degraus, que é muito mais famoso, né? Até por causa do filme. Gostei muito mesmo, eu não esperava gostar tanto. E essa mistura, não de policial, apesar de ser apresentado como se fosse, mas é mais mistura de aventura com espionagem. E aí ele retoma o personagem dele que aparece em Os 39 Degraus, o Richard Henning, que é um major, né, do, do serviço britânico, né, que está servindo durante a Primeira Guerra. O romance se passa durante a Primeira Guerra e foi publicado em 1916. Os 39 Degraus saiu em 1915. E aqui o Henning tem uma nova missão, né, dada pelos seus superiores, que é tentar descobrir qual é a arma secreta, né, o trunfo que os alemães têm contra o Império Britânico na parte oriental do mundo, né? A parte muçulmana do mundo. E aí a gente tem referências ao islamismo, curiosamente, né? O livro fica muito moderno nesse sentido. Você tem referências ao islamismo, você tem referências à cultura daquela região ali, ainda que não exaustiva, mas você tem. E você tem umas outras coisas que eu não esperava. E isso aqui não. E foi verdadeiramente que a gente pode considerar, de repente, profético do autor, do John Bulchan. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, lendo esse livro, que aquela ideia de que a gente tem de que o pensamento do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, foi utilizado pelos alemães durante a Segunda Guerra, foi apropriado, né, pelos nazistas, que aí levou à Segunda Guerra, na verdade já começava aqui, tá? Porque já há referências ao uso que os alemães estão fazendo do conceito do super-homem que está dentro da filosofia nietzschiana. E aí a gente encontra aqui. Isso para mim foi uma surpresa. Eu pensava que o pensamento do Nietzsche só tinha sido deformado, né, pelo partido nazista. Mais tarde, né, quando surge o partido nazista, quando há aquela preparação do Hitler para o poder na Alemanha, para depois acontecer a Segunda Guerra. Mas não. Na Primeira Guerra, isso já estava acontecendo. E esse romance foi publicado em 1916. Então, o autor não está
escrevendo com base no que aconteceu depois, né, durante a Segunda Guerra, porque ele publicou em 1916 e já dá essa informação pra gente, né? Muito bom mesmo, gostei muito mais do que esperava, tem muita aventura mesmo, tem muitas reviravoltas, né? Muitas situações assim de perigo que o personagem escapa assim, né, por um triz. E é bem gostoso de ler e praticamente não tem pausa assim, né? Tem bastante ação. E por fim, aquele ali é de um autor inglês, né? Eu tô falando que foi internacional esse livro. Eu li esse presentinho aqui que o Wellington mandou para mim, que são quadrinhos de um escritor italiano, que é o Giancarlo Berardi, com esse quadrinho aqui da Julia Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Nunca tinha ouvido falar, né? E nunca tinha lido. Aí ele mandou para mim, pelo caixa postal. E eu li ele todo. Comecei a ler ontem, só o comecinho. Aí eu peguei hoje e fui direto. Terminei de ler. E gostei muito mesmo. A única ressalva que eu tenho não é contra o enredo das histórias. São duas histórias policiais aqui, duas aventuras completas. Mas o fato de ser pequeno. Porque aí o que acontece? Você tem os quadrinhos para você poder apreciar a arte né, dos desenhistas, dos arte finalistas e tudo. Você tem os quadrinhos muito pequenos para você poder apreciar. Porque tem coisas bem interessantes para você observar aqui. De quando ele coloca o diálogo de um personagem. E aí o desenho, na verdade, está mostrando um outro ângulo daquilo que o personagem está falando no quadrinho. Então, tem umas mudanças de ponto de vista, umas interações do diálogo com as imagens que são interessantes, mas que com os quadrinhos assim, num formato tão pequeno, que isso aqui é quase pocket, não dá para apreciar tão bem. Mas isso é uma crítica que eu faria à edição, tá? Não é uma crítica ao conteúdo das histórias, nem aos desenhos, que eu gostei muito mesmo. Adorei o presente, Wellington. Obrigada. E são esses.